Eu, eu gosto muito de ler a Bíblia. Sempre que eu vou ler, eu peço a Deus para que Ele me dê é, discernimento, que Ele abra meus olhos espirituais, abra meu entendimento, para discernir toda a palavra dEle. E eu li várias vezes o Êxodo 13, que fala sobre a trajetória de Moisés com aquele povo que Deus libertou da mão de Faraó. E durante esse período que Faraó guia esse povo pelo deserto, e a Bíblia fala que Deus fez Moisés dar círculos sobre o deserto, 40 dias e 40 noites. E há algo interessante sobre isso, nessa história, nessa trajetória aí do povo. Porque Deus fez isso. Porque Deus realmente permitiu essas coisas acontecerem, de dar volta, 40 dias, aliás, 40 anos, o povo dando volta, dando, circulando pelo deserto. Por que será que Deus fez isso? Por que será? Nessa trajetória, Deus mostrou o seu poder ao povo através de Moisés. Teve a coluna de fogo que esquentava a noite, né? A noite fazia muito frio no deserto. Durante o dia tinha uma nuvem que impedia que o sol castigasse a pele de cada um. E fora as pessoas quando diziam, Moisés, a gente quer comer carne. Deus mandava carne. Moisés, a gente está com sede. E aí Deus mandava Moisés bater na pedra, sair água do povo. Então muita coisa aconteceu durante esse período aí, que Moisés guiava o povo pelo deserto. Mas o mais acontecimento que teve, um dos piores acontecimentos, foi o povo, boa parte do povo, que foram contra Moisés, que se revoltaram contra Moisés. E a Bíblia fala que o deserto se abriu e aquele povo que queria rebelar contra Moisés caíram no abismo da areia, afundaram e a areia cobriu todas. Aquilo que a gente chama de areia malvadice, né? A areia malvadice que o povo afunda. E eu estava lendo e graças a Deus, Deus me fez entender algo muito interessante, muito importante. O problema do povo que era contra Moisés não era porque era só contra as coisas que aconteciam, mas é porque esse povo ele não confiava em Moisés. Não é que ele não cria em Deus. Ele não confiava em Moisés. Tinha pessoas que confiavam em Moisés, confiavam no povo, confiavam em Deus, que Moisés sempre falava. O povo confiava em Deus, em tudo aquilo que Moisés dizia. Deus está conosco, a água, olha a carne. E muita gente confiava mais ainda em Deus através de Moisés, mas tinha outros que não confiavam em Moisés. Por quê? Porque Moisés foi criado com a família de Faraó. Então as pessoas que morreram, que era contra Moisés, não confiavam em Moisés através disto, que Moisés foi criado com Faraó, a família de Faraó. Então aquele povo acreditava que Moisés iam levar ele para o deserto para morrerem. Não iam levar para a terra prometida. Queriam levar ele para o deserto para morrerem. Porque para eles, Moisés estava a serviço da família de Faraó. E eu estava observando isso aí, hoje em dia eu fico realmente imaginando. Existe muita gente hoje em dia que é assim. Nos dias de hoje tem muita gente que é assim. Por exemplo, uma pessoa que no passado ele fazia o mal. Ele já foi ladrão, já foi traficante, já foi matador. Tá entendendo? Foi um homem que traía todas as mulheres, batia, espancava. Uma mulher que traía seu marido. Uma mulher que não era uma boa pessoa. Uma mulher que vivia em bar. Uma mulher que realmente não tinha um bom caráter. Um homem que não tem um bom caráter. Aí agora se converte. A pessoa se converte agora. Procura agora se realmente melhorar. A igreja não muda ninguém. Vou logo avisando. A igreja não muda. A Bíblia não muda. E Deus só muda pessoas se a pessoa realmente quiser mudar. Mas eu creio e acredito que realmente tem pessoas que se arrependem daquilo que façam e mudem seu caráter, seu comportamento, mudem seu coração. E são essas pessoas que são julgadas por outras pessoas, mesmo estando na igreja, mesmo demonstrando, querendo mudar, mostrando o seu caráter, mostrando todas essas coisas que não quer mais viver aquela vida que vivia antigamente. E as pessoas hoje em dia têm muitas. E eu estava comparando esse texto de Efésios 13, a história de Moisés no deserto com aquele povo, por muitas situações que eu vi na igreja, que eu observei na igreja. Eu sou da Assembleia de Deus, nasci de criado da Assembleia de Deus. E eu observo muitas coisas na igreja que não estou aqui querendo falar mal de igreja, de maneira alguma, entenda. Se eu falo de uma pessoa porque está na igreja,
Eu não estou me referindo à igreja, entendam. Eu não estou me referindo a Batista, Deus e Amor, Assembleia de Deus, Adventista, seja lá qual for. Não estou me referindo à igreja. Mas eu estou falando do povo que vive ali na igreja, que ainda julgam aquela pessoa por suas atitudes passadas. Pode comentarem, passado é passado. Passado é passado, é só palavras muitas vezes de que comentam. Porque essa mesma pessoa muitas vezes tem preconceito, não tem muita confiança naquela pessoa que muitas vezes já foi uma pessoa mal no passado e agora procura ser boa pessoa. Ela agora conheceu a verdade. Ela praticava as coisas erradas. Então, da mesma forma que aquele povo no passado não confiava em Moisés, porque Moisés foi criado com Faraó, não era porque não cria em Deus, porque todos viram a glória de Deus através de Moisés. Todos viram quando Moisés orava e as coisas aconteciam. Todos viram. Mas aqueles que se rebelaram contra Moisés não é porque não cria em Deus, não tinha fé em Deus, mas é porque não confiava em Moisés, porque Moisés foi criado com a família de Faraó. A mesma coisa é muita gente hoje. Existem pessoas que cometem um erro no passado e eles se arrependem, ou ela se arrepende de ter cometido aquilo ali. Existem pessoas que acabou matando uma pessoa na hora de uma raiva, na hora do sangue quente, na hora do ficar cego, como dizem. Mas quando passa pelo aquele processo de ser preso, passa pela prisão, vê lá que realmente não valeu a pena ter cometido aquele crime, a pessoa se arrepende sim. Eu acredito em muita gente que se arrepende. Então essas pessoas que se arrependem quando sai do presídio, vamos dizer assim, que tenta se estabelecer na sociedade, seja evangélica, na sua família ou a sociedade em geral, aquela pessoa, ela gera desconfiança nas outras pessoas, principalmente que estão na igreja. Na igreja é fácil colocar a Bíblia na mão, vestir uma roupa bem adequada, ir para a igreja e mostrar que é crente. Mas Deus sabia muito bem quem era o povo ali que estava com Moisés, que realmente confiava, que cria em Deus, que estava ali a favor de Moisés, que estava ali fazendo tudo que Moisés mandava, e o povo que não confiava em Moisés. E muitas vezes poderia não ter certeza daquilo que Moisés fazia, aliás, Deus fazia através de Moisés. O povo hoje está assim, não adianta. O povo, muita gente pode comentar aí, não, mas tem gente que muda, eu confio, eu acredito, mas pode ser só palavras. A maioria das pessoas hoje em dia estão assim. Não confia mais no próximo. Não tem mais esse amor próximo de confiar. De boca todos dizem que amam. De boca todos dizem que são irmãos. De boca todos dizem que confiam. Mas o coração não. E é justamente esta parte que muita gente morreu no deserto. Porque na falsidade estava seguindo Moisés, acreditando no Deus de Moisés, mas no seu coração tinha medo e desconfiança de Moisés, porque Moisés foi criado com Faraó. E Faraó foi um povo, foi uma família, a família de Faraó escravizou aquele povo. Muita gente morreram através da escravidão. E hoje estão assim. As pessoas não creem totalmente em Deus. O pastor prega, o outro pregador vem prega, o padre prega, mas muita gente não confia. Não são todos que estão na igreja que estão naquela confiança, naquela fé. Não são todos que vê um homem na igreja, uma mulher na igreja que no passado foi difícil, cometeu algum mal, algum deslize e ainda continua confiando naquela pessoa. Deus conhece o coração de cada um. Eu não conheço não, mas Deus conhece. E quando a gente realmente mostra uma falsidade de confiança, mas não confia naquela pessoa, lembre-se que confiar não é colocar dentro de casa. Lembre-se que confiar não é uma coisa assim totalmente livre. Entendam. Existe muita diferença entre confiar, mas você vai observando a atitude daquela pessoa e vai vendo que realmente ela mudou. Existem aquelas pessoas que vai para a igreja, aceita Jesus como dizem, mas ela passa pouco tempo e ela volta a fazer o que ela fazia antes. Aí é diferente. Mas aquela pessoa que você percebe que realmente mudou,
que realmente está naquelas atitudes maravilhosas que até Deus se agrada, o ser humano muitas vezes não confia naquela pessoa. Tem esse preconceito, sim. Tem sim, muita gente tem esse preconceito. E olha, do jeito que Deus matou aquele povo, Deus não vai matar você por causa disso. Mas Deus não vai querer a tua oração. Deus não vai querer a tua comunhão. Deus não vai te abençoar porque de olhos, de palavra você diz que ama, que confia, mas no seu coração você não ama. No seu coração você não confia. Cuidado, que a visão do ser humano é pelo modo de vestir e atitude. Mas a visão de Deus é espiritual, é pelo seu coração, é pelo seu íntimo, pelo seu oculto. Cuidado, com Deus não engana. Você pode enganar um homem, pode enganar uma mulher, mas a Deus ninguém engana. Ele conhece as pessoas pelo coração, não é pela beleza, pelo modo de vestir, porque está com a Bíblia na mão ou porque vai para a igreja todos os dias. Não. Deus conhece você e eu pelo coração. Cuidado com as suas atitudes de coração. E isso pode causar grande consequência na sua vida. Cuidado, Deus é amor, mas Ele é justiça, Ele castiga com chicote, Ele repreende aquele quem Ele ama. Pode ter certeza disso.